Mensagem do céu. Vamos às versões que nós temos. Versões evangélicas, vamos dizer assim. Nova versão internacional, que é a NVI. João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Nova tradução da linguagem de hoje. Temos agora a Bíblia Judaica Completa do David Stern, pela editora Vida. Temos também João Ferreira de Almeida, corrigida e revisada fiel. Temos a João Ferreira de Almeida atualizada. Temos a King James em português. Temos a King James atualizada da editora BV Books. E temos também uma Bíblia do André Kouraki. O André fez uma tradução diferente das escrituras. Ele pegou como está nos originais e não mudou, não interpretou nada. Ele deixou como estava e fez a tradução, mas são poucos livros que o André traduziu para o português, não é? Das traduções católicas, nós temos a Bíblia Sagrada, tradução de Matos Soares, feita com base na tradução latina de São Jerônimo, da editora Paulus. Temos a Bíblia Sagrada da editora Ave Maria, baseada numa tradução francesa, que já é um pouco mais antiga, né? A Bíblia, que é a coedição das editoras Vozes e Santuário, produzida também pela SVD, traduzida diretamente dos originais para o português do Brasil. Temos a Bíblia Mensagem de Deus, traduzida diretamente dos originais para o português, para a Liga de Estudos Bíblicos, publicada pelas edições Loyola. Temos a Bíblia de Jerusalém, Bíblia Católica, sim, querido meu, querida minha, não é? Ela é muito mais completa, com base na edição científica francesa da École Biblique de Jerusalém, né? Da editora Paulus. Temos a Bíblia Sagrada, a edição pastoral, segundo a mesma linha que o anterior, porém numa linguagem mais acessível, também da editora Paulus. Temos algumas Bíblias ecumênicas, né? Tradução ecumênica TEB, que é a sigla, né? Tradução ecumênica do Brasil, mundialmente reconhecida como a melhor tradução ecumênica, trazendo primeiro os livros do Antigo Testamento na ordem da Bíblia Judaica, depois os deuterocanônicos e finalmente o Novo Testamento, não é? Que eles colocam o Novo Testamento. Tradução ecumênica brasileira, editada também pelas edições Loyolas. Temos Bíblias espíritas, temos uma Bíblia segundo o Espiritismo com muitos enxertos. Temos a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que é a tradução Novo Mundo, que inclui uma versão interlinear do grego e com o inglês. Temos o livro de Mórmon, que não é uma Bíblia, mas ele tem enxertos ali das Escrituras. Temos a Torá, que é a tradução somente da Antiga Aliança, não tem a Brit Hadashah, que é a Nova Aliança, pela editora Sefer. Temos várias Bíblias aí, como você pode ver, de acordo com várias necessidades. Por que que nós temos tantas traduções? Porque cada vez que uma pessoa vai fazer uma tradução e vê que não atende ao propósito, enfim, daquilo, ela acaba fazendo outra tradução, né, meu querido, minha querida? Então, a linguagem de hoje, por exemplo, ela foi editada porque ela queria atingir os jovens, né? E a linguagem de hoje comete erros, assim, que eu poderia dizer criminosos, né? Tem algumas coisas na linguagem de hoje que a gente poderia dizer que são erros criminosos de tradução, né? Mas tem um texto em Daniel 12:4 que diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim, muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. E nós estamos vivendo num tempo onde o saber se multiplicou, se multiplica muito, não é? Então, olha só, meu querido, minha querida, meu livro, ele foi traduzido para quatro idiomas. Ele foi traduzido para o francês, para o alemão, para o inglês e para o espanhol. Foi um parto, cada vez que nós tivemos que fazer uma tradução, porque não existem palavras correspondentes numa frase do meu livro que tinha, que eu estava junto com as crianças de rua e um pegou um calibre 38. Essa palavra não existe em todos os outros idiomas, só vão entender aqui o que eu estou dizendo. Ninguém vai entender em outro lugar. Então, eles vão ter de pegar uma interpretação paralela que possa dizer para o americano aquilo que eu quis dizer, vai pegar para o alemão o que eu quis dizer, vai pegar para o francês o que eu quis dizer, para o espanhol o que eu quis dizer. Então, não é simples uma tradução. A tradução, ela comete muitos erros, muito equívoco, e principalmente nós, sem o conhecimento da cultura bíblica, que é a judaica, né? A cultura judaica, que é a bíblica,
fica mais complicado ainda de compreender. Para quem nosso Senhor Yeshua dizia, para quem Jesus falava ali naquela sociedade, as parábolas, tudo era muito compreensível, porque era muito, muito judaico, não é? Então se nós não entendemos essa cultura bíblica que foi formada nesse povo, fica muito difícil a gente compreender. Como eu falei para vocês até da parábola das 10 virgens, não é? As 10 virgens não são noiva, são amigas do noivo, não é? Então elas adormeceram. Imagina, a noiva não tem como adormecer no casamento, né, meu querido, minha querida? Não é? Aliás, não é? O noivo está sempre lá visitando a noiva, não é assim que acontece? Então é por isso que a gente tem de compreender muitas coisas dentro da cultura bíblica, que é a cultura judaica. Marcos 4:21 diz o seguinte: também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem, antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto que não seja manifesto, e em mim que seja escondido, que não venha a ser revelado a todos os olhos. E se alguém tem ouvido para me ouvir, que ouça. Então, meu querido, minha querida, não tem nada que está oculto, que está misterioso, que está colocado de uma maneira inacessível, que não virá a ser revelado para todo mundo compreender. Então essa é uma promessa que nós temos, as escrituras estão sendo cada vez mais melhor traduzidas, e aqui a pergunta que fica, Céu, qual a Bíblia que você usa de estudos? Olha, meu querido, minha querida, eu gosto muito da Bíblia Shed, não pela Bíblia, pela tradução de Feira de Almeida Atualizadas, né? Eu gosto do rodapé, do que o Shed escreve. É rico, 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 demais, demais, demais. Então a Bíblia Shed me vale pelo rodapé. Eu amo o rodapé, não largo. Eu tinha uma Bíblia que eu usei até cair as páginas dela, tem tanto, risquei com tanta cor para não perder os versículos, até chegou a ser um menino de rua, acabou até fazendo para mim, encapou ela de couro, né? Depois que ele saiu das ruas, evidentemente. Mas olha só, meu querido, minha querida, é que chegou um momento que não dá mais para usar. Então eu comprei outra, na verdade, eu tenho duas delas, uma eu uso somente na sinagoga e a outra eu uso em casa para os meus estudos, e eu sei onde estão todas as minhas anotações, principalmente porque eu tenho que estudar muito por tua causa também, pela minha família também, não é? Mas eu uso versões, que uma delas é a Orthodox Jewish Bible, que é o que? A Bíblia Judaica Ortodoxa, é a tradução do inglês e hebraico, ela tem a Velha Aliança e a Nova Aliança, não é? A Antiga Aliança e a Nova Aliança. E uso o ISA. Mas essas duas traduções somente têm os textos traduzidos para o inglês. Então, assim, se você não tem conhecimento de inglês, não tem como você utilizar essas Bíblias. Mas são maravilhosas, maravilhosas, é outro universo. Então, todas as duas não tem papel, não foi impressa, não é? Todas as duas são online. Uma é a Orthodox Jewish Bible, que é a Bíblia Judaica Ortodoxa, e a outra é o ISA, não é? Então, essas são as duas fontes que eu mais gosto de utilizar, principalmente nos nossos estudos. Meu marido que me ajuda lá nas traduções, ontem ele ficou traduzindo muita coisa que eu iria usar hoje, e enfim, é assim que nós temos trabalhado para estar com você, meu querido e minha querida. Tem muita gente aí querendo traduzir as escrituras. Cuidado, meu querido e minha querida, a linguagem que está ali no hebraico não é a linguagem hebraica que se fala hoje, né? É chamado hebraico arcaico. Então é como se você pegar a língua aqui brasileira, né, português, há 100 anos atrás, 200 anos, e você tentar compreender. Então não é simples, não é, pensa assim, não, nós vamos pegar ali e vamos, como tem muita gente aí fazendo essas coisas perigosas, não é? Porque todos nós não somos isentos de ter posicionamento. Então é um perigo. Essas traduções eu tenho muito temor de algumas coisas que eu estou vendo acontecer aí, não é? Então eu recomendo a Orthodox Jewish Bible, que é a Bíblia Judaica Ortodoxa, a tradução do inglês para o inglês, não é? E o ISA. O ISA é um que eu recorrentemente também utilizo, é mais simples de manuseio, não é? Se você tem alguma dificuldade, eu vou deixar os links a partir de amanhã, vou pedir para o meu marido me ajudar a colocar os links lá no Facebook para você, no nosso grupo, o Mensagem do Céu, e aí você também, se quiser instalar na sua Bíblia, você
está lá no seu laptop, no seu micro, você pode fazer isso, tá bom, meu querido e minha querida? Mensagem do céu.